Oi, gente, voltamos aí para mais uma parte do nosso querido e ilustrado roteiro. No último vídeo eu falei sobre a segunda etapa do roteiro, que era você dividir a história em partes, né? Ou em fases, tanto faz, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, enfim, para ficar melhor. Para melhor dividir a história e para você não se perder quando estiver desenhando já, tá? Aí, nesse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a terceira etapa do roteiro, que é a montagem do que eu posso chamar de screenshot, não, como é o nome, meu Deus? Screenplay, sei lá, uma coisa dessa aí. Consiste em quê? Em você pegar as partes do roteiro e você vai montar as cenas, tá? Como é que você monta as cenas? Você, em cima daquela parte que você escolheu, primeira parte, no caso, né? A fase que você separou lá, onde aparece o herói, onde vai ser apresentado o herói e tal. Então essa vai ser a sua primeira parte. Então, em cima dessa primeira parte, você tem que imaginar quanto vai demorar essa parte do seu roteiro, o início da história, tá? Alguns mangás, o início da história demora no máximo 2 volumes, tá? De 20 páginas, no máximo 2 volumes. Algumas outras histórias mais curtas, essa primeira partezinha, o início da história, a apresentação dos personagens, se dá no primeiro volume, na metade até do primeiro volume, e já segue para o problema, né, que eles vão ter que resolver lá para o clímax, né, já vai logo para os finalmente, né. E nessa terceira etapa é a etapa que você tem que ter bastante atenção, tá? Então imagine assim, eu quero a apresentação do meu personagem, ele vai aparecer em 3 páginas. Então você vai pegar uma folhinha, ou até mesmo no caderno onde você começou a rabiscar lá, de rascunhar o roteiro, e você vai fazer isso aqui, ó. Página 1, página 2, página 3, página 4. Deixa eu ver se eu consigo botar um zoom aqui. Aproximar mais, ó. Vendo aqui, ó, página 1, página 2, página 3. Então você vai colocar dentro disso aqui o que você imagina, o que você quer que esteja na página 1. Então você monta mais ou menos assim, ó. Você vai chegar, colocar mais ou menos a posição dos balões ou dos quadros, tá? O que vai ter aqui dentro, você escreve. Se vai ter um screen tone, se vai ter desenho, se vai ter quadro, tudo vai aparecer nessa parte aqui. E aí você vai separar como se fosse uma peça. Não sei se vocês já puderam pegar um livro, que é uma peça, uma novela mesmo. O diálogo é todo dividido em cenas. Então, aí tá escrito assim mais ou menos: cena 2, o personagem aparece vestindo não sei o que lá, com ar de preocupação. Aí ele fala, ele não fala, ele passa a mão na cabeça, entra personagem e tal. Então, é isso que você vai fazer agora, tá? Essa é a terceira etapa do roteiro. Você vai dividir as falas, tá? Onde entra o narrador. Isso é muito importante também. Algumas histórias precisam ter narrador, né? E quais são o que vai ter dentro dessa página, tá? Então, essa também é uma boa hora para você sentar. Já foi definido o roteiro, já foi definido o name, já foi definido os personagens. Então você vai sentar com o seu desenhista, ou o desenhista vai sentar com o roteirista, ou você vai sentar com o seu caderno, se você estiver fazendo sozinho, e vai fazer isso aqui. Eu quero que o meu personagem, na primeira página, vai aparecer o título da história. Aí você coloca lá, faz como se fosse uma capa, um pôster muito bonito, né, do seu personagem, ou uma coisa que lembre o que vai conter nesse volume, né, nesse capítulo, e coloca lá o nome da história. Eu não aconselho muito você já começar a colocar o nome da história na página da frente, pá, chapado, igual Turma da Mônica.
né? Para dar um pouco de clímax, né? Dar um pouco mais de mistério, fazer aquele suspense, aquele drama gostoso. Então você passa a primeira, segunda, terceira, lá na quarta página você coloca o nome da história, entendeu? Ou na terceira página, mas deixa pra colocar o nome da sua história depois, tá? Fica mais tchan, sabe? Dá mais vontade de ler pra saber o que vai se passar, porque o título da história vai dizer o que tá acontecendo. Então, se você já souber no começo, tá, que coisa sem graça, né? Você vai ler. Então, pra dar um suspense, né? Pra amarrar o seu leitor, digamos assim, você deixa pra colocar o título depois. Então, imagine aqui, esse esbocinho aqui que eu fiz a página 1, a página 2, ou seja, já tem diálogo aqui, já tem algumas coisas aqui. E na página 3 é onde vai entrar o título da história. Então, eu nem coloquei nada aqui, certo? Então eu tenho a primeira página, a segunda página, a terceira página é o título. E aí aqui eu quero colocar uma imagem, no caso dessa história do Magic Hunters, eu quero colocar o diamante que eles estão procurando, né? Que eles estão caçando lá. Então vai ser o diamante bonitinho, numa almofada tal, e o título bem bonitinho tal, né? Como a gente vê aí em alguns shows de mangá, shonen mangá, enfim, tá? Então, basicamente, a terceira etapa é essa aqui, tá? Então, você vai colocar o que vai aparecer em cada quadrinho também. Então, se você fez aqui, essa aqui é a página 2, tá? Eu fiz 1, 2, 3 quadros, tá? Ou seja, quadro A, quadro B, quadro C. Ai, minha cachorra resolveu participar da conversa também. Então, no quadro A, que é esse aqui, tá? Eu tenho uma fala do narrador. Aí aparece assim: então, de repente, um deles teve uma ideia. Aí tem aqui uma parte do narrador com um desenho de alguém. E aqui vai ter uma imagem screentone e uma outra imagem screentone, que é o meu B e meu C. Então eu digo tudo que eu coloquei no meu A, no meu B aparece aqui e no meu C aparece aqui, tá? Aqui talvez tenha um outro quadro que eu tô pensando ainda, que vai ser o meu D, onde vai aparecer todo mundo junto da história, e aí aqui é o título, tá? E isso você vai fazer no seu volume todo. Então você vai chegar e vai fazer isso aqui, tá? Então eu quero aqui, ó, primeira parte é o que eu tenho na primeira parte, apresentação. Liga pra minha letra não, tá, gente? Então aqui, ó, primeira parte, apresentação. Aí eu vou colocar aqui, ó, quantas páginas eu quero que tenha. Então eu quero colocar 20 páginas. Tá? O ideal é sempre você fechar o seu mangá com 20 páginas. A maioria das editoras pede isso. Ai, minha cadela, que linda, Anajinha, participando da conversa. A maioria das editoras, né, pedem 20 páginas e também não fica muito cansativo. Se vocês pegarem, por exemplo, Holy Avenger, né, tem 20 páginas, no máximo 20 páginas cada capítulo. Nada mais que isso, tá? Não fica cansativo de ler. E sempre você pode terminar a história com um clímax legal, né? Um suspense que vai fazer com que o leitor queira ler os próximos capítulos. Então, 20 páginas é o suficiente para você fazer o seu mangá, tá? E aí você vai dividir o que eu quero na página 1, o que eu quero na página 2, o que eu quero na página 3, na página 4 e assim por diante, tá? Lembrando que você sempre vai colocar quantidade de quadros, tá? Vou colocar aqui, ó. Quadros. Você tem que colocar a fala dos personagens direitinho, quem fala o que, tá? Gestos de cada um. Se o personagem vai estar triste, se o personagem vai estar alegre, com a mão na cabeça, se vai estar sentado, se vai estar em pé. Tudo isso tem que colocar aqui, tá? Nessa definição aqui dos quadros. Eu aconselho... não é nem como conselho, é tipo obrigatório que
você vai montar o seu roteiro, você tem que ler e fazer pesquisa. Não adianta fugir disso. Porque não adianta, Ingrid. Eu só vou desenhar. Você vai desenhar, tá, legal. Então você vai botar aqui, sua história, ela digamos assim, é uma história de ficção científica. Você sabe o que de ficção científica? Qual é o argumento da sua história? O que você vai usar como base para falar que... Como no caso da minha Magic Hunters, que tem universos paralelos. Eu preciso pesquisar a teoria de universos paralelos. Não vou inventar da minha cabeça o negócio. Tudo bem, tem algumas histórias de ficção que elas são pura ficção mesmo. São tipo quase devaneio, né, do autor. Mas são até legais, né? Mas, como é que eu posso dizer? Dá mais sustância, sabe? Você lê o negócio e você pegar um mangá e você começa a ler a história e você fala, caraca, puxa vida, eu estudei esse negócio parecido com esse lá no ensino médio, ou no 6º ano, ou no 7º ano. Cara, isso é muito legal. Você fica todo feliz quando você pega um negócio que você já ouviu falar no jornal e tal. E sem falar que você precisa ter um laboratório mesmo. Você precisa fazer esse laboratório. Se você vai fazer um mangá de época, por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa sobre a história daquela época. Vai fazer um mangá sobre 1800. Tá, então você vai pegar 1800 e vai botar o personagem com relógio digital. Não rola. Você tem que ambientar, tá? Pra você fazer ambientação, essa ambientação aqui, de quadro, de fala, de gesto, de roupa e tudo, e cenário, tudo que vai ter, né, nessa parte aqui, você precisa fazer a pesquisa, você precisa fazer um laboratório em cima, não dá pra fugir, tá? Se você vai fazer um mangá com história do Brasil ou história de algum país envolvendo lugares que realmente existam, então você precisa fazer uma pesquisa de imagem sobre esses lugares, uma pesquisa cultural. Vai que você coloca um negócio que não tem nada a ver com aquela cultura, vai ficar igual o pessoal falando mal das novelas da Globo. Porque no Caminho das Índias a fulana de tal faz uma expressão que isso não se usa mais. Tá, mas para aquela expressão tá ali, foi feita uma pesquisa cultural em cima ferrenha, né? Para fazer as novelas ambientação de época de 1950. Eu te dou aqui uma lista de novelas, tanto da Globo quanto da SBT, de Record, não importa, que eles têm que fazer pesquisa. Então, quando você estiver escrevendo o seu roteiro, é como se você estivesse escrevendo para alguém atuar. Ou seja, os seus personagens vão ser os atores da sua história. E para que isso aconteça, você precisa fazer uma pesquisa. Você tem que montar com o máximo de clareza e mais próximo do real que você puder colocar, tá? Mesmo que seja uma história de ficção, mesmo que seja uma coisa da sua cabeça, num momento ou outro, vai surgir a necessidade de você fazer uma coisa próxima do real. E aí que entra essas motos infernais acabando com o meu discurso. Tá? E aí que entra a pesquisa, tá? E se você tiver isso no seu sketchbook, também vai ser muito bom você fazer toda a ambientação, ver roupa, cenário, essas coisas, deixar no seu sketchbook, já montar alguns personagens assim, ajuda bastante, tá? Então, eu fechei, mas basicamente eu fechei o que eu tinha pra falar de roteiro. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa a vocês. Mais pra frente pode ser que eu encontre mais alguma coisa legal pra falar de roteiro, então a gente volta nesse assunto. Eu vou deixar em aberto aí na playlist. Mas assim, vocês vão usar isso aqui ou não, tá? Como eu já falei em outros vídeos, não é obrigatório vocês seguirem o que eu tô falando. Eu só tô dando umas dicas assim, coisas que eu ralei pra encontrar sozinho por conta própria. Eu acho legal mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Então nos próximos vídeos eu já vou montar quadros e montar roupas de personagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até a próxima e beijinhos!